Queridos, eu tenho um tema, quero falar com vocês hoje, esse aqui, ó, memória de esperança, memórias de esperança. Abra sua Bíblia em Lamentações capítulo 3. Nós estamos online também, se você quiser compartilhar a mensagem com alguém, entra no Metanoia Play e compartilha, manda para alguém que você ama, de repente possa fazer sentido para essa pessoa a mensagem. Lamentações capítulo 3, verso 20 e 21, o texto vai dizer assim: lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Todavia, lembro-me bem do que pode dar-me esperança. Eu vou trazer um breve contexto. O cativeiro babilônico era o cativeiro onde o profeta Jeremias estava preso. Jeremias, que foi o homem que escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque literalmente não tinha como não ser diferente. Ele estava preso num cativeiro babilônico, e você vai lembrar comigo que haviam dois tipos de cativeiro, o babilônico e o assírio. O cativeiro assírio era o cativeiro mais temível que existia na época. Por que o cativeiro mais temível? Porque os assírios prendiam a família inteira e dispersavam a família para regiões diferentes. Então o pai ia para o norte, a mãe para o sul, o filho para o leste, o outro filho para o oeste. Sem ter uma unidade, perde-se a identidade. O cativeiro assírio dispersou 10 das 12 tribos de Israel. Por isso que Tiago escreve uma carta às igrejas dissipadas da diáspora, às igrejas perdidas, aos povos, às tribos perdidas de Israel. A carta de Tiago. São esses judeus que estão espalhados pelo mundo. O cativeiro babilônico era diferente. O cativeiro babilônico, eles aprisionavam a família dentro de um sistema. A família tinha que trabalhar e produzir recursos para a Babilônia. Babilônia, ela nasceu, se você for ler as escrituras em Gênesis capítulo 11, nasce com um homem chamado Nimrod. Ele cria 5 cidades, entre elas Babel. Babel quer dizer confusão. Da palavra Babel ou Bavel surge a palavra Babilônia, que quer dizer uma cidade de confusão. Esses homens eram terríveis. Eles aprisionaram inclusive Israel por um grande período. Você vai lembrar de Neemias, que vai reconstruir as muralhas. Esdras é o escriba, pós-exílio babilônico. E também existiam alguns profetas que se levantaram durante a Babilônia, como Zacarias, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam presos na Babilônia. E aqui Jeremias está preso. E ele está preso, e dentro dessa prisão, olha que interessante, lá se levantaram falsos profetas, que começaram a dizer: olha, fica tranquilo povo, 7 anos nós vamos ser livres, 7 anos Deus vai nos libertar, faz a conta, eu tenho 41 anos, daqui 7 anos, poderia recomeçar a vida, 7 anos de prisão, sai, segue embora, né? Dá tempo de começar. Só que Jeremias vem com um discurso diferente. Ele vem com o discurso dizendo: não vai ser 7 anos, serão 70 anos. Quem gostaria de ouvir Jeremias pregar? Os irmãos iam dizer: está amarrado em nome de Jesus, você está profetizando que nós vamos ficar 70 anos presos, que fique você preso. Mas Jeremias era o profeta de Deus naquele lugar, e ele vai dizer: não são 7 anos, serão 70 anos preso. Então vamos lá, quem aqui daqui 70 anos teria condição de começar a vida do zero? Faz a conta aí da sua idade. Vixe, tínhamos falado assim, eu e Matusalém, né? Rapidamente uma conta. Quem tem aqui 30 anos, que é novinho, vai lá, 30 anos. Daqui 70, vamos começar a vida? Vamos pensar o seguinte: a minha filha Ana tem 5 anos, daqui 70, ela vai ter 75, está apta para começar a vida e a jornada de trabalho. Será? Eu acho que ninguém, queridos, aqui desse auditório, ia ter condição de começar uma vida do zero. É isso que Jeremias começa a ver: uma cidade destruída, o templo em ruínas, o povo preso no cativeiro, os muros queimados, os lombos chicoteados, a humilhação pública e a vergonha nacional, e uma palavra: daqui 70 anos, o Senhor vai visitar vocês e vai libertar. É óbvio que ele escreve a sua carta de lamentações lamentando, dizendo: Senhor, por que tanta humilhação? Senhor, por que o Senhor nos deixou presos no cativeiro? Senhor, por que estamos passando por essa circunstância? E há uma diferença, irmãos, entre lamentar e murmurar. Tem gente que tem o livro das murmurações.
vive murmurando. Meu Deus do céu, nada dá certo, igual pastor, passou 5 minutos, meu Deus do céu. Você conhece os velhos rabugentos que ficam murmurando? Dá uma discutidinha em casa e sai assim, ó. Aí você fala, o que aconteceu? Ê, murmurador! Há uma diferença entre lamentar e murmurar. O lamento é um grito da alma para o Senhor, dizendo, Senhor, está difícil. A murmuração é dizer, Senhor, eu não confio em você. Só que olha o texto, vai dizer, certamente disso eu me lembro e a minha alma se abate. Todavia, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero aqui deixar alguns pontos para você ter uma vida onde você tem esperança. E a primeira coisa é que tem coisas que você lembra que Deus já mandou você esquecer. Tem coisas que você lembra que Deus já te mandou esquecer. Tem lembranças que pesam o coração, sim ou não? Tem lembranças que parece que sufocam a nossa alma, sim ou não? Tem lembranças que parece que matam a nossa fé, sim ou não? Tem lembranças, queridos, que quando vem à mente, parece que a gente revisita, literalmente, o passado mais terrível da nossa vida. Tem lembranças, por exemplo, que no meio de uma discussão, marido e mulher jogam na cara um do outro. Mas lá, em 2003, você fez isso para mim. Tem lembranças que quando você pisa na igreja, por exemplo, você lembra, mas uma vez o meu antigo pastor... E aí você se bloqueia. Não tem assim? Tem lembranças que quando você cruza por ruas da cidade, você lembra. Algumas músicas que quando toca, você lembra. Sim ou não? Tem lembrança, querido, que é tão ruim, que quando você lembra, você sente a mesma dor do dia que você sofreu ela. Tem lembrança que é tão tóxica, que quando vem à sua mente, você lembra até da face da pessoa que te falou, do tom de voz que te falou, do lugar, do cheiro do ambiente que estava quando você ouviu. É tão nocivo, que tem lembranças, que quando vem à sua mente, paralisa você exatamente no dia que aconteceu. As memórias, Agostinho de Hipona vai dizer, as memórias do passado só são curadas quando Deus se torna o Senhor delas. As memórias do passado só se tornam curadas, só são curadas quando Deus se torna o Senhor delas. Charles Spurgeon diz assim, aquele que vive olhando para trás, caminha como quem carrega correntes nos pés. Olha essa frase, queridos, aquele que vive olhando para trás, caminha como quem carrega correntes nos pés, sempre arrastando, sempre olhando para trás, para aquela lembrança de sofrimento. Mas meu marido fez isso para mim, mas aquele cafajeste fez isso, mas aquela mulher fez isso comigo, sabe, arrastando aquele peso. Aquele meu chefe, meu Deus do céu, eu dei a vida naquela empresa e ele me abandonou, ele me traiu, ele me demitiu na pior fase, sabe? Tem lembranças que são como correntes que arrastam a sua vida. Deus tem tudo para fazer você correr, mas você ainda está com aquela bola de ferro amarrado no pé, caminhando e pensando, por que a coisa não está avançando na minha vida? Chris Valentin vai dizer, o passado só tem poder quando você o alimenta. Alimentar o passado, queridos, é uma das grandes frustrações de cristãos hoje. Cristãos que foram feridos ministerialmente. Quem aqui já sofreu ministerialmente falando, numa igreja, algum tipo de problema ministerial, já passou por uma situação desconfortável na igreja? Deixa eu ver, levante sua mão aí, deixa eu ver. Só eu? Desculpa. Só eu fiz um acordo de paz. O pastor entrou com o pé. E a gente foi empurrado para o destino da nossa vida. Amém, queridos? Essa semana,
Eu tive uma circunstância na minha vida, e por isso Deus falou comigo isso. Ao me encontrar com uma família, eu revivi as memórias do passado da pior maneira, ao ponto de pensar exatamente assim: faz sentido eu investir mais 7 anos na vida do irmão A, B ou C? Quem sabe daqui 7 anos vai acontecer a mesma coisa. Se eu gastar a vida com o Pietro, hipoteticamente com ele, daqui 7 anos o Pietro pode estar num lugar muito legal e dizer: eu não preciso mais do pastor Tiago. Faz sentido eu gastar a vida com isso de novo? Eu acho que eu vou procurar um novo trabalho na minha vida, aonde eu mexo com coisas, não mexo com pessoas e não me estresso. E aí isso ficou na minha cabeça, queridos. 1 dia, 2 dias, eu comecei a orar, vindo de madrugada para a oração, ia orar e lembrava daquela vida gasta com aquelas pessoas, e do que foi o fruto daquilo, e de repente o abandono, a rejeição, as pessoas já viram das costas, olhando para você como se você nunca tivesse passado pela vida delas, e aquilo começou a me machucar, começou a ficar mal, eu falei: cara, não pode ser. Aí o Senhor me trouxe essa palavra, numa das madrugadas, dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Filipenses 3:13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Isaías 43:18, esqueçam-se o que foi, não vivo no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Provérbios 17:9, aquele que cobre uma ofensa, promove o amor. Aquele que cobre a ofensa que te fizeram, promove o amor. Quantos estão dispostos a promover o amor hoje? Cobrir uma ofensa é promover o amor. Nessa semana eu falei: quer saber, eu vou cobrir essas ofensas e vou promover o amor de novo. E o fruto disso, pregamos ontem lá em Maravilha, foi uma bênção, gente entregando a vida para Jesus. Pregamos hoje de manhã, foi uma bênção, vidas sendo rendidas. Pregamos agora à tarde, teve o batismo, gente decidiu para o batismo nas águas de última hora. Estamos pregando agora, porque quem cobre uma ofensa, promove o amor, irmãos. Cobrir a ofensa que te fizeram é a maior promoção que pode acontecer no futuro. Tu lembra o que te fizeram? Não lembro mais, eu lembro que Deus está fazendo uma coisa nova. Tem uma coisa nova acontecendo, amém, irmãos? É como se Deus estivesse dizendo: eu não te dei a memória para te aprisionar, eu te dei uma memória para te lembrar de quem eu sou, de quem eu fui e de quem eu serei na tua história. Tem gente que vive com aquela dor, a dor do milagre que não aconteceu. Sabe a dor do milagre que não aconteceu? Você vive dizendo assim: mas por que Deus não fez isso? Meu Deus, por que foi acontecer comigo isso? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a humilhação que você passou, ela ficou lá atrás. Deus tem algo novo para você hoje, e não é humilhação. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Eu recebi um áudio essa semana, um pastor amigo meu lá de Portugal mandou para mim esses áudiozinhos de Reels aí, de Instagram. Falou: rapaziada, tudo bem? Escuta, onde é que está a fila? Onde é que está a fila dos humilhados que são exaltados? Porque não está andando nunca essa, rapaz. Qual que é que anda mais rápido? Porque os humilhados vão ser exaltados, mas onde é que está essa fila aí que eu não estou achando? Porque é só humilhação atrás de humilhação, uma hora vai ter que vir a exaltação. Aí eu dei risada e falei assim: irmão, eu acho que você é a resposta de Deus para a minha vida. Deve estar chegando o momento da exaltação. Deve estar chegando, amém, queridos? Segunda coisa, para você ter uma vida de esperança: a esperança não é sentimento, é uma decisão. Fala para quem está do seu lado: esperança não é sentimento. Olha o que o texto diz: todavia, eu quero trazer à memória. Jeremias não está dizendo: todavia, eu sinto a esperança. Todavia, eu sinto um arrepio de esperança. Todavia, eu acredito. Não, ele está dizendo: todavia, eu quero trazer à memória. Eu quero trazer à memória. A esperança é uma decisão, irmãos. Existem 3 palavras que podem definir isso. A primeira está na escritura, chamada circuncisão. Alguém já ouviu essa palavra, circuncisão? Circuncisão vem de cortar em volta. Circum, de circundar,
cisão, um corte. Por exemplo, Ezequiel vai dizer: circuncidem os vossos corações, ou seja, corta em volta do seu coração aquilo que está sujando ele. Circuncide os vossos lábios, circuncide a carne do vosso prepúcio, a ordem de Deus para Abraão. A circuncisão, circuncidar, cortar em volta. A pastora fez uma cirurgia recentemente, há uns 30 dias atrás, e eu perguntei para o médico como é que ia ser a cirurgia. Ele falou: é uma pequena incisão, uma pequena incisão, dentro, cisão, corte, é um pequeno corte dentro, circuncisão, corte em volta, incisão, corte dentro, e aí surge uma terceira palavra chamada decisão, de, fora, cisão, corte, decisão, significa cortar fora. Toda vez que você decide algo na sua vida, alguma coisa está sendo cortada. Hoje você decidiu vir na igreja, sim ou não? Você cortou, quem sabe, o tempo em casa, quem sabe cortou o tempo da família, quem sabe cortou o tempo da piscina, quem sabe cortou o tempo do churrasco, da pizza, sei lá, você cortou alguma coisa para poder estar aqui, sim ou não? Isso é decisão. A esperança, ela é fruto de uma decisão. Jeremias disse: todavia, eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar, eu quero olhar para aquilo que me dá esperança, eu quero focar os meus olhos no que me dá esperança. Eu não quero ficar me lembrando das palavras de maldição, dos diz que me diz que, das traições. Eu não quero ficar me lembrando, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Essa é a frase que marca o coração de Jeremias. A esperança é o fruto da decisão e não da emoção. C.S. Lewis vai dizer: a esperança é uma virtude, ela não depende do humor, mas da disciplina da mente. Diga para quem está do seu lado: hoje você precisa decidir trazer esperança. É uma escolha, é um posicionamento espiritual, é uma guerra mental. Estamos em guerra. Guerra, uma batalha contra a nossa mente, irmãos. A nossa mente, nós estamos de jejum, nossa igreja está num período de jejum, até as primícias. Estamos indo agora, entrando já para a rota do 11º para o 20º dia de jejum. Começamos com 2 refeições por dia, o que já é muita comida por dia. Eu senti um silêncio aí. Tem nutricionista aqui? Só para não ofender. Eu sei que o nutricionista vai dizer que tem que comer 6 vezes por dia, picadinho, com balanceamento e tal, e não sei o que, de proteína. Desculpa, mas vamos jejuar um pouco mais. 2 refeições por dia, nós já estava acumulando coisa dentro de nós. Agora nós vamos aumentar. Nós vamos fazer uma decisão da nossa vida, vamos tirar mais umas coisinhas agora, essa semana. Amém? Os amém dos irmãos, amém do céu, Jesus. Para pensar, vocês vão chegar nas primícias voando, irmãos. Amém? Discernimento espiritual, visão aberta, palavra profética, unção de Deus, graça do Senhor, favor. A Bíblia vai dizer em Salmo 103, verso 2: bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhum das suas bênçãos. Joyce Meyer vai dizer: você não controla o que sente, mas controla o que decide lembrar. Você não controla o que sente, mas controla o que decide lembrar. Se alguém fala mal de você, você consegue controlar o sentimento? Não, mas você pode dizer: eu não quero mais lembrar disso aí, deixa para lá. Salmo 42, 5: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor. Sabe o que significa, queridos? Que esperança não cai do céu. Esperança não cai do céu. Esperança nasce quando você decide: eu vou me lembrar da fidelidade de Deus, eu vou me lembrar do que Deus já prometeu, eu vou me lembrar do que Ele já falou ao respeito da minha família, a respeito da minha casa. Eu vou me lembrar. Quem é que já teve algum livramento que Deus fez para a sua vida?
livrou você de acidente, de trabalho, até mesmo de relacionamentos no passado, livrou você. Teve alguém já? E alguém já lembrou um dia de uma cura que Deus te fez? Uma cura, um milagre, um sinal, um prodígio? Tem? Também tem alguém que, por exemplo, que Deus lembra de algo que Deus já abriu, uma porta, uma nova oportunidade, um novo emprego que você pediu, que você orou? Tem alguém? Querido, toda vez que as memórias ruins do passado quiserem afrontar o seu coração, você traz a memória de quem Deus já te livrou, do que Deus já te livrou e de como Deus te livrou. Você traz a memória de onde Deus já te colocou, de como Deus te colocou, de por que Deus te colocou ali. Traga a memória o porquê de que o Senhor fez o que fez na sua vida, e então aquelas coisas ruins vão ficar para trás. Amém? Nós vamos iniciar dezembro, último mês do ano, amanhã. E eu não quero, nos próximos 31 dias, me lembrar daquilo que me traz mágoa, rancor ou ressentimento. Eu quero me lembrar daquilo que vai me trazer esperança para 2026, das profecias, das promessas, das palavras que Deus já disse, do apontamento sobre cada um dos irmãos, das casas dos irmãos, que Deus disse, essa casa vai ser transformada, esse lar vai ser transformado. Eu quero olhar para isso, amém, queridos? Os próximos 31 dias serão dias de batalha na mente, porque Satanás vai querer dizer, olha para trás, e Deus vai dizer, olha para frente. Satanás olha para trás, Deus olha para frente, olha para a esperança, olha para a palavra de vida, olha para o que eu tenho para você, olha para o futuro que eu tenho escrito a teu respeito. Você pode fazer alguma coisa, aplaudir, talvez dar um glória a Deus, querido? Devia estar do seu lado. Os próximos 31 dias serão dias de esperança. Terceiro e último ponto. Vamos lá, terceiro e último ponto. Revisite o passado, mas revisite o lugar certo do passado. Revisite o passado, mas revisite o lugar certo do passado. Quem é que lembra? Quem é que casou, fez casamento bonito assim, com vestido, com... Quem é que? Deixa eu ver. Quem não fez ainda quer fazer, deixa eu ver. Só para nós profetizar, em nome de Jesus. Nós profetizamos que vocês vão ter um casamento assim, maravilhoso, amém? Vão entrar de véu, grinalda, amém? Em nome de Jesus. Os jovens aqui, amém, juventude? Aê! Ó, deu uma euforia na juventude. É isso aí, cara, isso aí, glória a Deus, aleluia. A gente vai casar um monte de gente em 2026, amém? Amém, Vanessa? Glória a Deus. Vamos, baiano! Olha aí, gente, ó, tá cheio de gente aí. Opa, aleluia. Ô, irmão, quem está online, você perdeu aqui a festa aqui, queridos. Tem coisa que só acontece no presencial, né, gente? Olha só. Me perdi agora completamente. O que eu falo do casamento? Do lugar certo do casamento. Ah, tá. Eu lembrei. Lembrar só de coisas boas. Essa semana aí no YouTube rodou uma música do Marcos Witt, do Dios de Pactos. Cadê a Daviana? Daviana, sabe lá? Quem que é venezuelano que sabe cantar o Dios de Pactos? Você, né? Aquela música, Dios de pacto, que guardas tus promessas, que cumpre tu palavra, que guia mi destino. Dios de pacto, que cumpre tu promessa. E aí eu comecei a adorar, querido, porque essa foi a música do meu casamento. E eu me lembrei do dia que o pastor Dani Ribeiro estava ministrando. Daniel Ribeiro é o líder da Onda Dura Music,
pastor Lipão em Joinville, e ele estava ministrando nosso casamento, cantando essa canção, Deus de pacto, que guarda as suas promessas, que guarda as suas palavras, que guia o meu destino, um Deus de pacto, que guarda a tua palavra, que guarda a tua promessa. E aí, querido, eu tinha sido afetado dias antes, por aquela enxurrada de sentimentos ruins, e aí começou a vir aquela canção, eu sou um Deus de pacto, que guardo as palavras da tua vida, que guarda as promessas ao teu respeito, que guarda o destino que eu tenho para você. Olha para frente, traga o que te dá esperança, amém, queridos? Tem memórias que nos paralisam, e tem memórias que nos projetam. Tem memórias que nos fazem sangrar, e tem memórias que nos fazem voar. Você tem que decidir quais memórias você quer trazer à tona nos próximos dias. Quais são as memórias aí? Lembre de algumas. Lembre de algumas memórias boas do seu passado. Por exemplo, memórias do dia que você se converteu. Memórias do dia que você entregou sua vida para Jesus. Lembre desse dia. Do dia, quem sabe, que Deus tocou em você a primeira vez no altar. Você começou a chorar incontrolavelmente. Lembre dos dias em que o Senhor usou alguém para liberar palavras de vida sobre você. Revisite o passado, mas revisite o lugar certo do passado, irmãos. Não revisite o lugar da traição, do abandono, da rejeição. Não revisite esse lugar. Revisite o lugar do aconchego, do dia que você virou família com a gente, do dia que você foi amado por Jesus, do dia que você recebeu o colo do Pai de novo. Salmo 77, verso 11 e 12 vai dizer: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, e meditarei em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos. Quantos querem recordar os feitos do Senhor, os seus milagres, os seus prodígios em suas vidas? Dietrich Bonhoeffer vai dizer: o passado iluminado por Cristo se torna um mestre, não um carrasco. Esse homem escreveu isso dentro de uma prisão, aprisionado pelos cárceres de Hitler. Ele diz isso: o passado iluminado por Cristo se torna um mestre, não um carrasco. Alguém dentro de uma prisão só tem uma maneira de ter esperança: quando ele olha para o passado que foi iluminado por Jesus, e um futuro que foi apontado por Jesus. Anos depois, eu estou citando uma frase dele. Será que ele imaginaria que anos depois a vida dele estaria inspirando uma igreja em Chapecó? Certamente não, mas ele tinha esperança que Jesus podia fazer coisas grandes. Apocalipse capítulo 2 verso 5 vai dizer: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se onde foi que você perdeu a chama do amor. Lembre-se onde foi que você perdeu o desejo de servir a Jesus. Onde foi? Qual momento foi? Em qual palavra, em qual mágoa foi? Lembre-se onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no começo. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro do seu lugar. Não tem um segredo, irmão. Não tem um segredo. No começo desse mês de novembro, eu fui afligido de uma forma assim absurda na minha mente. De um jeito, eu não sei se é acúmulo de coisas, de informação. Nós vimos uma bateria muito grande de gabinetes, extensa já. A gente conseguiu encerrar todos os departamentos essa semana. Foram quase 2 meses, 40 e poucas reuniões, todas as noites, com mais de um departamento, com centenas de pessoas ao longo da semana, ouvindo tanta história, tanta coisa. Eu não sei, mas chegou assim em novembro, eu falei: cara, eu estou surtado, é muita coisa na minha cabeça para me pensar. E aí eu falei: quer saber, vou começar a orar e vou jejuar um pouco mais. E aí eu fiz um propósito com Deus. Nos primeiros 14 dias eu só comi 3. Jejum de 3 dias de água, mais 3, come 1, mais 2. E aí aquilo foi aumentando a pressão, e aí
aumentei o nível da oração, e aumentou o nível da pressão, e aumentei o aumento do jejum, falei, vou jejuar mais, e vou orar um pouco mais, e aí, queridos, as madrugadas, mesmo com o corpo cansado, exausto ao longo do dia, era renovador chegar de madrugada aqui, e é renovador chegar de madrugada aqui, e você ouvir o canto dos pássaros acordando o dia, e o Senhor disse para mim, você é quem acorda o dia, e não o dia que acorda você é que acorda a cidade por meio da sua oração, e não a cidade que acorda você. Continue orando, eu vou fazer uma grande coisa, continue orando, eu já estou fazendo uma grande coisa, continue orando, eu já estou promovendo o meu reino. Você não está vendo, mas você está acordando a cidade vai se acordar ao ouvir o clamor de alguém dizendo, aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, Senhor. Irmãos, isso tem sido revigorante, ao ponto de quando agora as lutas vêm, elas passam a ser de um gigante, um gatinho. Essa aí a gente passa fácil. Você vai passar fácil por essa luta, amém? Salmo 34, versos 4 e 6, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele, estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Onde estão aqueles homens e mulheres com o rosto radiante de alegria? Estão aqui? Onde estão aqueles homens e mulheres das quais o Senhor livrou dos seus temores? Estão aqui? Onde estão aqueles que olham para o Senhor e o Senhor olha para eles? Estão aqui? São esses que jamais mostrarão decepção. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, ó, você está radiante hoje. Pessoal que se batizou agora, hein? Vocês estão radiantes, hein? Aleluia, hein? Estão radiantes, amém? Olha para mim aqui, ó. Revisite o dia em que Deus te salvou, o dia em que Ele te tocou, o dia em que Ele sussurrou o seu nome, o dia em que o altar se acendeu na sua vida. John Piper vai dizer, memórias santas são munição contra a incredulidade. Que o Senhor encha a sua cartucheira e o seu bornal de munições contra a incredulidade, amém? Que você tenha muita munição, irmão, dos calibres mais interessantes de se atirar, .50, .30, 357 Magnum, explosivo na mão de um homem, aquilo ali salta pólvora na cara para tudo quanto é lado, não tem o que fazer. 762 pipocando naquele pedaço de pau velho que você quer tremer a coronha. Tem que encher de munição, querido. Quando vier os pensamentos, você tem que ter um carregador cheio de memórias santas, de milagres que já aconteceram, de profecias que já recebeu, de palavras do céu, de moveres que já teve na sua vida. Você precisa calar a boca do diabo, dizendo, se ele vem por um caminho, por 7 ele vai fugir, não vai ficar, amém, irmãos? Eu acho que nós vamos decolar hoje aqui, hein? O Senhor vai trazer memórias boas para você de novo, vai trazer coisas para você que vai te lembrar que o seu passado infeliz ficou para trás e tem um futuro feliz agora, um futuro brilhante em nome de Jesus. Agora eu vou encerrar. Eu gosto quando a igreja entende a mensagem, queridos. Como eu amo pregar, queridos, de verdade, eu amo pregar na nossa igreja. Olha, eu prego em muitos lugares, mas o lugar que eu mais amo pregar é aqui. Eu não sei se porque aqui vocês pregam com a gente. Eu estou pregando aqui, estão pregando aí, né? Hoje o maranhense veio de manhã. Cadê o maranhense? Ele veio de manhã. Ele veio de manhã, né? Ah, ele está no estacionamento? Deve estar ouvindo lá. Porque às vezes eu prego aqui, o maranhense fala comigo, é isso aí, pastor.
mulher chamada Carrie. Corrie ten Boom é o nome dela. Ela foi aprisionada, essa senhora aqui foi aprisionada num campo de concentração. Nesse campo de concentração ela viu o seu pai morrer. Ela viu a sua irmã ser espancada até a morte. Corrie passou fome das quais nenhum ser humano conseguiria suportar. Dias e dias e dias sem comer nada. Ela literalmente, a sua biografia conta que ela viu o inferno humano diante dos seus olhos. Mas um dia ela olhou para trás e disse isso aqui, ó: quando eu decidi lembrar que Deus estava comigo até ali, a esperança voltou. Quando eu decidi lembrar que Deus estava comigo até naquele ambiente hostil, a esperança voltou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te abandona nos piores capítulos da sua vida. Deus não te abandona nas páginas escuras da sua jornada. Deus não te abandona nos vales da sombra da morte. Quando você decide lembrar que até no vale da sombra da morte Ele está com você, o sol volta a brilhar de novo, irmãos. Ei, o sol volta a brilhar de novo. Vai amanhecer na sua vida, amém? Vai amanhecer em você de novo, amém, querido? Ei, o vale vai passar e tem um pasto verdejante de novo para a gente viver. Então ela declara o que Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode declarar isso comigo? Diga assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. De novo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fique de pé comigo. Coloque a mão sobre o seu peito. Repita comigo assim: eu rejeito as memórias que me matam. Eu rejeito as memórias que me paralisam. Eu rejeito as memórias que me aprisionam. E eu recebo de volta as memórias que me levantam. Eu recebo de volta as memórias que me dão destino. Eu recebo de volta as memórias que me apontam para um futuro de vida e de paz, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido? Antes de nós encerrar, eu quero fazer um exercício prático com você. Vou pedir que você feche seus olhos e comece a trazer à memória palavras e profecias que Deus já disse ao teu respeito, milagres que já aconteceram, os menores e os maiores. Comece a trazer à memória isso. Nós vamos encher esse lugar de um bom perfume de Cristo. Ei, a sua bondade e misericórdia, Lamentações vai dizer, são a causa de não sermos consumidos todas as manhãs. As misericórdias se renovaram sobre você nessa manhã, no dia 30 de novembro de 2025. As memórias do Senhor se renovaram, as misericórdias te alcançaram, a glória do Senhor entrou sobre você de novo, querido. Não vai parar aqui, tem memórias novas surgindo, tem palavras novas vindo. Ei, Espírito Santo está trazendo coisas novas sobre você, mensagens novas, palavras novas sobre você. Ei, tem palavras vindo do céu, tem profecia sobre o seu ministério, tem profecia sobre a sua casa, tem profecia sobre o seu casamento. Ei, tem profecia vindo sobre seus filhos. Seus filhos serão uma bênção, seus filhos serão uma bênção, serão ministros do altar.